Bom, agora a gente vai voltar, né, no nosso capítulo 3 aqui da disciplina de modelagem de sistemas mecânicos e elétricos, né? Na verdade, eu tinha comentado no início dessa aula 03 que, só por conveniência, eu dividi, né, esse capítulo da disciplina em duas partes, né, parte 1 e parte 2. Então, o PDF que vocês vão acessar para ver esses slides aqui estão também particionados desse jeito, né? Na parte 1, a gente lidou basicamente com as leis de modelagem, né, de sistemas mecânicos e elétricos, né? E a gente falou também dos elementos principais que compõem cada um desses modelos, né? Em seguida, né, lá por último no capítulo anterior, a gente fez aquela analogia, né, entre sistemas mecânicos e elétricos, né? Na verdade, a gente viu que existem elementos nesses dois domínios físicos, né, que cumprem mais ou menos os mesmos papéis, né? A gente vai revisitar isso aqui um pouquinho nessa aula de hoje, né? Mas a gente já viu isso na aula anterior. Então, aqui o conteúdo dessa parte 2, né? A gente vai falar um pouquinho agora de novo de parâmetros de sistemas mecânicos e elétricos, né? A gente já viu isso, mas é para dar uma revisitada nessa questão e falar dos sistemas de unidades que a gente vai comumente usar. E agora a gente vai começar nessa parte 2 da aula a fazer vários exemplos aí de modelagem de sistemas elétricos, mecânicos e colocando alguns detalhes adicionais aí que a gente não cobriu anteriormente, né? Principalmente aí voltado para essa parte de modelagem. Então, inicialmente, o que a gente vai falar um pouquinho aqui é dos parâmetros que estão presentes nesses modelos mecânicos e modelos elétricos, né? Seguindo a ordem que a gente fez anteriormente, né, eu vou falar um pouquinho dos modelos mecânicos. Os parâmetros que compõem, né, esses modelos mecânicos, né, a gente tem massa, né, massa com símbolo M que a gente está usando usualmente, e nos nossos modelos, em geral, a gente vai usar massa em quilogramas. Né? Você não vai precisar se preocupar muito com unidades no sistema inglês ou coisa do tipo. Momento de inércia, né, de massa, a gente vai usar o símbolo I ou J, né, dependendo do modelo, e a unidade padrão aí de momento de inércia de massa é quilograma metro quadrado. Né? Cuidado para não confundir momento de inércia de massa com momento de inércia de área. A gente tem como coeficientes aí de elasticidade, né? O coeficiente de rigidez para translação e o coeficiente de rigidez para rotação. Né? Os dois têm o mesmo símbolo, mais ou menos, né? Mas a gente diferencia ele com o subíndice T aqui, né? K para translação, KT para rotação. Unidade de rigidez para translação é Newton por metro, né? E para rotação é Newton por radiano, para mola de torção. Né? Então, lembrando que esses coeficientes são coeficientes equivalentes da mola equivalente, né? Que a gente já tinha comentado anteriormente. E por último, né? A gente tem os coeficientes de amortecimento de translação e de rotação, cujas unidades usualmente vão ser Newton segundo por metro e Newton segundo por radiano. Né? Então são dois coeficientes que representam a perda de energia nos nossos sistemas. Né? A gente já abordou um pouquinho falando sobre mola e tudo mais. Essa tabela aqui é mais para evidenciar principalmente as unidades que a gente vai utilizar para cada um desses termos. Tá? Então, massa e momento de inércia de massa representa a inércia do nosso sistema mecânico. Né? Rigidez de translação ou rotação representa a elasticidade, né? A força de restituição elástica. E o coeficiente de amortecimento de translação e rotação representam a dissipação de energia no nosso sistema. Né? Então, esses dois primeiros termos, né, inércia e elasticidade, representam aí o armazenamento de energia no nosso sistema mecânico, né? Energia cinética, energia elástica. No sistema elétrico, né, a gente tem outros parâmetros aqui, mas que têm papéis muito similares ao caso do sistema mecânico. Então, o primeiro parâmetro que eu coloquei aqui seria a indutância elétrica, né, representada por L, cuja unidade no SI é dada por Henry. Né? Então, indutância elétrica tem relação com a capacidade de geração de campo magnético sob uma variação de corrente elétrica. Né? O segundo parâmetro que a gente tem aqui é a capacitância elétrica, representada por C, e cuja unidade é o F é o Farad. Né? Então, a capacitância elétrica, ela quantifica para a gente quanto de carga elétrica aquele capacitor consegue armazenar. Né?
para uma dada tensão de entrada. E por último, né, a resistência elétrica, simbolizada como R, tem unidade SI como sendo Ohm, né, e a resistência elétrica, como a maioria sabe já, né, é um grau de dificuldade de passagem de corrente elétrica no nosso circuito, né. Então, esses dois primeiros termos, a indutância e a capacitância, têm papel de armazenamento de energia no nosso sistema elétrico, enquanto a resistência elétrica ela representa o papel de dissipação de energia. Então, de novo, a gente tem aquela correlação, né? Resistência elétrica tem uma correlação interessante com o amortecimento, né? Porque ambos têm papel de dissipar energia, né? E indutância elétrica tem um papel similar à da massa no sistema mecânico, e capacitância elétrica tem um papel similar à mola ou a rigidez, né, elástica no sistema mecânico, né? A gente fez aquela correlação bem interessante entre os dois universos, né, o mecânico e o elétrico. A gente analisou essas correlações ali, né? Então, em seguida aqui, a gente vai começar a fazer alguns exemplos, né, de modelagens aí de sistemas elétricos e de sistemas mecânicos posteriormente, né? E novamente a gente vai ressaltar, né, essa semelhança entre os dois mundos, né? A gente vai ver que os modelos matemáticos nos dois casos têm muita semelhança. Então, primeiro aqui eu estou colocando, né, só como algumas hipóteses gerais, né? Não, isso aqui não vai ser aplicado para todo modelo elétrico exatamente, mas normalmente a gente vai utilizar essas hipóteses, né? Então, normalmente quando a gente tiver resistores, capacitores e indutores, a gente vai considerar eles como puros e lineares, né? Então, o resistor ele não tem capacitância, não tem indutância, né? Capacitor é a mesma coisa, não, só tem capacitância, não tem resistência e indutância, e assim por diante. E são lineares, né? Isso significa que as grandezas elétricas, né, as respostas que a gente está vendo, são tais que você não viola a faixa de operação linear desses elementos, né? Quer dizer que a tensão, a corrente elétrica não é tão alta de modo a tornar o comportamento desse elemento não linear. Os fios que conectam os elementos do circuito são condutores perfeitos, né? Não tem resistência elétrica, não tem capacitância nem indutância. Geralmente a gente vai considerar que as condições iniciais são nulas, né? Por simplicidade e também porque normalmente a gente vai querer obter a função de transferência do sistema. Então isso aqui é uma obrigação, né? E as variações nas grandezas do sistema são pequenas, né? De modo que o comportamento se mantém linear, né? Então isso aqui é uma condição que a gente coloca, né, para poder usar esses modelos lineares dos elementos que a gente está colocando, né? A gente não está vendo nenhum modelo não linear de elemento elétrico, mecânico, nesses casos, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar a modelar alguns exemplos de sistemas elétricos, depois mecânicos, principalmente visando encontrar as funções de transferência desses sistemas, né? Lembrando que a função de transferência relaciona explicitamente, né, um sinal de entrada com de saída do nosso sistema. E é muito fácil pegar uma FT e substituir uma entrada, por exemplo, para calcular a saída, né, via transformador de Laplace, né, o que a gente já vinha fazendo no capítulo anterior, né? Então, vamos fazer um exemplo agora, né, que é um exemplo elétrico bem simples, né, talvez o mais simples que a gente consegue gerar aqui, que é um circuito resistivo capacitivo, né, o circuito RC que eu estou comentando aqui. Então, esse circuito aqui ele tem uma fonte de tensão, a gente vai considerar ela ideal, né? Essa fonte aqui está gerando uma tensão elétrica EI na entrada dela, né? Coloquei aqui os terminais positivo e negativo da fonte, só para a gente se orientar. Essa fonte está ligada em série a uma resistência elétrica, né, com um valor R, e tem um capacitor ligado aqui, né, a essa resistência. A gente tem dois terminais aqui, F e G, que estão medindo, né, uma tensão elétrica E0. Né? O que é esse E0? Nossa tensão de saída do nosso circuito. Então, desse lado aqui a gente tem a fonte de tensão, né, você pode pensar numa bateria ou num gerador de sinais que você tem em laboratórios aí de circuitos elétricos, né? E nesse lado direito, você vê que os dois terminais estão abertos, né? O que a gente tem aqui? Vocês podem imaginar que isso aqui é uma medição de tensão elétrica, né?
Então, imagine, por exemplo, que você pegou um multímetro, né, um osciloscópio, e colocou os dois terminais aqui nesse ponto F e G, e você está querendo medir, na verdade, a tensão elétrica lá no capacitor que você está carregando, né? Então, a gente pode imaginar aqui um multímetro ou um voltímetro, né, que está fazendo esse papel de medição de tensão elétrica. Então, qual que é a ideia do nosso problema aqui? É achar a relação entre essa tensão que a gente está medindo no capacitor com respeito aí à fonte de tensão elétrica de entrada. É isso que a gente está querendo achar aqui. Então, a gente vai resolver esse problema, né? Primeiro a gente tem que levantar as hipóteses para modelar esse sisteminha, né? Então, a gente tem resistor e capacitor, vamos considerar primeiro, né, que esses dois elementos são puros e lineares, né? Que os fios, né, os fios condutores ali são condutores perfeitos, então eles não têm nenhuma resistência elétrica, nenhuma indutância, capacitância. Vamos considerar aqui que as condições iniciais são nulas para poder achar a FT do nosso sistema e que as variações nas grandezas são pequenas, né? Então, os modelinhos lineares de capacitor e de resistência vão servir aqui para a gente. Mais uma consideração que a gente vai fazer é que a corrente na segunda malha, né, ela é nula, né? Por quê? Porque os terminais F e G eles estão abertos, né? Então I2 é igual a zero. Deixa eu voltar lá só na figura anterior. Se a gente olhar aqui, a corrente I2 é a que corre nessa segunda malha do nosso circuito. E o que acontece aqui, né? Esse terminal F e o G eles não estão conectados, não tem um curto-circuito aqui nem nada, né? Não tem uma resistência, não tem nenhum elemento aqui ligando. Então o que acontece? A corrente I1 ela vai estar vindo por aqui no nosso circuito, ela vai se dividir nesses dois pontos, né? Só lembrar da lei dos nós, né? Parte dessa corrente pode estar vindo para cá nessa direção e parte da corrente poderia estar vindo para cá, que seria a corrente I2. No entanto, a gente não tem como a corrente I2 circular aqui pelo nosso circuito nessa posição. Por quê? Porque não há conexão entre o ponto F e o G, né? O circuito está aberto nesse ponto. O que acontece então é que esse I2 aqui no nosso sistema tem que ser zero para que esse circuito funcione, né? Então não tem corrente passando aqui e a gente vai estar medindo, né, justamente a tensão em cima desse capacitor, né? Que corrente vai estar passando no capacitor? A própria corrente I1, né? Então, por quê? Porque a gente sabe que o I2 é zero, né? Então isso aqui vai facilitar um pouquinho a nossa vida, né? Eu desenhei o I2 aqui só para orientar a gente, né? A gente considera esse sentido no sentido horário aqui da corrente, né? A gente vai até considerar essa I2, mas eventualmente a gente vai zerar esse termo lá no nosso equacionamento, tá? Então, considerado isso, a gente pode tentar equacionar esse nosso problema, né? As hipóteses a gente já colocou lá nos slides, né? E agora a gente pode modelar nosso circuitinho lá, né? Tensão elétrica de entrada, corrente I1 e 2, capacitância C, resistência R e saída E0. Lembrando que a gente quer, como saída aqui no nosso caso, E0 sobre EI, né, de S, nosso FT aqui, certo? Aqui eu coloquei uma lembrancinha só, né, que a gente está adotando como nomenclatura, como convenção, né, que aumento de tensão elétrica é dado com um sinal negativo e queda de tensão é dada com um sinal positivo, né? E vamos considerar também que todos os elementos passivos do circuito, né, no caso resistência elétrica e capacitância, eles representam quedas de tensão no nosso circuito, tá? A gente vai considerar isso só para padronizar a nossa modelagem, né? E a fonte de tensão, no caso, vai ser uma fonte de tensão, de aumento de tensão, né? Portanto, um sinal negativo aqui. Para modelar esse circuito elétrico, a gente vai aplicar a lei das malhas, né? Primeiro na malha 1, depois na malha 2, e vamos analisar aqui para achar então a FT do nosso sistema. Então, a primeira equação vai ser somatório de tensões na malha 1, tem que ser igual a zero, né? Isso aqui era a lei de Kirchhoff lá, né? A malha 1, né, ela é composta pela fonte de tensão EI, pela resistência elétrica R e pelo capacitor C, né? Vou colocar uma reticência que tem mais
outra parte da malha 2 do circuito, né? Na malha 1, a gente sabe que está correndo essa corrente elétrica I1, né? E na malha 2 estaria correndo aquela corrente elétrica I2 aqui, sentido horário que eu estou considerando nos dois, tá? Beleza, né? A gente vai fazer a somatória de tensões. Para fazer isso, a gente vai considerar esse sentido horário da corrente, né? Isso afeta um pouquinho nas tensões que a gente vai colocar, né? Primeiro elemento que a gente tem é a própria fonte de tensão. Vamos considerar aqui no nosso somatório que essa fonte de tensão está elevando a tensão do circuito, né? Então, o EI, eu vou considerar que ele tem sinal negativo aqui. Lembrando que sinal negativo é acréscimo de tensão elétrica. A gente tem, depois da nossa fonte de tensão, a resistência elétrica. No caso da resistência elétrica, vamos considerar que a gente tem uma queda de tensão, portanto, sinal positivo aqui, mais RI1, lei de Ohm aqui. E por último, a gente tem o elemento aqui de capacitor, né? Então, a queda de tensão no capacitor, né, mais 1 sobre C, que é a capacitância dele, integral da corrente no tempo. Qual que seria a corrente passando no capacitor? A corrente na malha 1, no sentido que a gente está percorrendo, menos a corrente na malha 2, que seria I2. Por que um sinal é negativo aqui? Porque a corrente I2 está no sentido contrário de I1, né, o da malha 1. Então, I1 tem um sinal positivo e I2 negativo quando a gente contabiliza a somatória de tensões na primeira malha. No entanto, esse I2 aqui a gente já considerou que é zero lá nas hipóteses, né? Então, a gente vai tirar esse termo aqui e a gente vai ter, então, menos EI mais RI1 mais 1 sobre C integral de I1 dt igual a zero. A gente pode aplicar agora a transformada de Laplace só para simplificar essa equação já. Até porque o problema está pedindo, né, a função de transferência. Então a gente vai ter menos EI maiúsculo, né, de S, então tensão de entrada no domínio de Laplace, mais R I1 maiúsculo de S, mais 1 sobre C. A gente tem integral de I1 dt. Integral da corrente é só dividir por S, né, vezes I1 é igual a zero. Então, essa aqui é a nossa equaçãozinha no domínio de Laplace. Tá? Eu vou isolar a variável de corrente aqui, que seria uma variável de saída do nosso sistema. E a gente vai ter, então, I1 vezes R mais 1 sobre CS é igual a tensão de entrada. Estou deixando as variáveis de entradas todas à direita aqui no nosso equacionamento. Ou então, eu vou fazer isso só para simplificar a nossa expressão. Se eu multiplicar, aliás, se eu somar esses dois termos aqui, R mais 1 sobre CS, a gente pode reescrever isso como I1 vezes R CS mais 1 sobre CS. Só somei as duas fraçõezinhas ali, né, igual a EI. Então a gente tem uma equação já da primeira malha do nosso circuito, certo? Beleza, a gente tem que equacionar agora a segunda malha, né? Por quê? Porque a gente quer a função de transferência relacionando o E0 com o EI, né? Tensão de saída com tensão de entrada. Agora, para o passo próximo, que é fazer somatória de tensões na malha 2, né? Lei das malhas na segunda malha do nosso circuito. Somatória de tensões igual a zero aqui de novo. No nosso circuito lá, deixa eu voltar para a página anterior só para a gente enxergar isso. A gente tem o capacitor, né? E os terminais de medição E0 ali, né? Eu vou desenhar isso aqui de novo só para a gente enxergar. A segunda malha do nosso circuito tem capacitor, os terminais de medição do nosso circuito aqui. Então,
a corrente que passava nesse lado do circuito, nessa malha, seria I2, né, no sentido horário. E no lado da malha 1, né, porque o capacitor ele é uma interface entre as duas malhas, a gente tinha essa corrente I1 aqui. Lembrando, né, que o I2 é zero, né, mas eu estou desenhando aqui para a gente contabilizar isso. Então, se a gente fizer a somatória de tensões nessa malha 2, né, eu vou começar aqui pelo E0. O E0, você pode arbitrar o sinal dele, né, ele é uma resposta. Então, eu vou arbitrar que o E0 tem sinal positivo aqui no nosso caso. O sinal positivo lembra que seria uma tensão negativa, uma queda de tensão. Então, a gente tem mais E0 e a gente tem a queda de tensão no nosso capacitor, né? Então, mais 1 sobre capacitância integral da corrente no capacitor ao longo do tempo. A corrente passando nesse capacitor seria I2 menos I1, certo? dt. Só que lembrando, I2 é zero, né, porque os terminais estão abertos ali no nosso circuito na segunda malha, né? Tudo isso é igual a zero. Então a gente vai ter simplesmente E0 menos 1 sobre C integral de I1 dt é igual a zero. De novo, a gente pode fazer a transformada de Laplace dessa equação, né? A gente vai ter E0 maiúsculo menos 1 sobre C vezes S e 1 é igual a zero. Essa aqui é a equaçãozinha da nossa segunda malha ali. Se eu multiplicar essa equação por C vezes S, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter CS E0 menos I1 igual a zero. Só para simplificar um pouquinho a nossa equaçãozinha. Então a gente tem duas equações diferenciais agora no domínio de Laplace, que eu vou juntar aqui para a gente dar uma olhadinha, né? A segunda equação aqui eu vou reescrever, aproveitar a nossa colinha aqui. E a primeira equação que a gente tinha obtido era corrente vezes RCS mais 1 sobre CS igual EI. A gente pode reescrever essa equação aqui no formato matricial, só para ele ficar mais fácil de resolver, tá? Então isso aqui é a mesma coisa aqui. RCS mais 1 sobre CS, 0. Então isso aqui é a primeira linha da equação que multiplica corrente I1 e tensão de saída E0. São as duas saídas da nossa equação. E na segunda equação a gente tem C menos I1, menos 1 vezes I1, e CS vezes E0. E tudo isso é igual a EI na primeira equação, em Laplace, e igual a zero na segunda equação. A gente tem nosso sisteminha linear, e lembrando, o que a gente quer achar nesse problema? A gente quer achar E0 sobre EI de S. Nossa função de transferência relacionando tensão elétrica de saída e de entrada. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode resolver esse sistema linear, né? Ou então utilizar a regra de Cramer para achar só a função de transferência que a gente quer. Então vou usar a regra de Cramer. No caso aqui eu vou resolver para achar a variável E0, né? Que é o que a gente está querendo achar, a FT aqui relacionando E0 com EI. Né? Então E0 aqui usando a regra de Cramer seria determinante da matriz com a segunda coluna trocada, né? Se você está boiando aqui na regra de Cramer, dá uma olhada nas aulas anteriores, lá que eu já expliquei essa questão. Tá? Então, segunda coluna eu vou trocar pelo vetor de resposta aqui, EI e 0, e divido isso pelo determinante da matriz original, né? Que é ela completa aqui. Então, posso fazer esses determinantes aqui, dividir eles, tá? Aqui na matriz no numerador, a gente tem esse termo aqui V0, dá 0,
menos 1 vezes EI. Então, o numerador dá EI, ficou fácil aqui para a gente, dividido pelo determinante do denominador. Né? Então, CS vezes esse termo aqui vai dar RCS mais 1, né? menos 1 vezes 0, que dá 0. Então, nossa FT ficou fácil de achar aqui. Eu posso isolar E0 sobre EI de S igual a 1 sobre RCS mais 1. Então, a gente achou a função de transferência relacionando, né, tensão elétrica de saída com tensão elétrica de entrada, aqui bem fácil. Né? Se o problema tivesse pedido, a gente poderia também achar, né, a tensão elétrica, a relação entre a corrente I1, né, na malha 1, pela tensão de entrada. Né? Mas o problema não está pedindo, né, então não vou fazer isso, mas se vocês quiserem podem fazer isso em casa. Esse sisteminha aqui que a gente está analisando, ele seria algo desse tipo aqui. Né? Você tem uma tensão elétrica EI entrando e tem como saídas, né, corrente I1 e tensão elétrica de saída E0. Né? Esse aqui é o nosso circuitinho RC. Né? A gente vai explorar bastante esse circuito porque ele é um sisteminha elétrico bem simples, né? Mas ele tem um papel bem interessante nos nossos sistemas. Né? A gente vai ver mais para frente qual que é o papel dele, né, como um sistema dinâmico. Então, voltando aqui nos slides. Né? Aqui no slide eu tenho uma versão mais simplificada, né, mas a gente tem lá a função de transferência que a gente acabou de obter no nosso sistema, né, 1 sobre RC vezes S mais 1. Bom, o resultado que a gente achou no exemplo 3, né, do circuito RC, foi essa função de transferência aqui, né, E0 sobre EI é igual a 1 sobre RCS mais 1. Né. A gente tem aqui uma função de transferência de primeira ordem. Né, por que a gente chama isso? Porque a derivada de maior ordem, né, no denominador, ela é de ordem 1. Né? Se a gente voltar, né, na equação diferencial que gerou essa função de transferência, a gente vai ver que a variável de saída, que é o E0, ele está com uma derivada primeira. Né? Por isso é uma equação de primeira ordem. A gente vai ver que tem muitos sistemas dinâmicos que caem no formato muito parecido com isso aqui. Né? Que é mais ou menos isso aqui, E0 sobre I igual a 1 sobre tal S mais 1. Essa constante que está multiplicando a variável de Laplace S é o que a gente chama de constante de tempo. Né? E essa constante de tempo que a gente chama aqui de tal, né, essa letrinha aqui, ela dá uma ideia para a gente de quão rápido ou quão devagar quão rápido ou quão devagar é a resposta no nosso sistema dinâmico. Né? Quanto maior o tal, ele demora mais para responder. Né? Quanto menor o tal, ele responde mais rápido. Então, existem vários sistemas dinâmicos, né, de naturezas distintas que caem no formato exatamente desse jeito aqui. Tá? Então, eu estou colocando aqui um exemplo de resposta desse sistema. Vamos imaginar que a entrada que eu estou colocando no nosso circuito elétrico, né, aquela fonte de tensão aí, é na verdade uma bateria, né, de 5 volts, né, corrente contínua, que eu estou plugando no nosso circuito. Né? Então, o que eu estou imaginando aqui? Vamos imaginar que a bateria está desconectada no nosso circuito e de repente eu pego os terminais do circuito lá e plugo nessa bateria, né, no terminal positivo e negativo dessa bateria. O que acontece? Tenta imaginar essa entrada que eu estou aplicando. Né? Então, do ponto de vista do circuito, inicialmente ele não tem nenhuma tensão elétrica entrando e de repente a gente coloca uma tensão de 5 volts da bateria. Né? Como vai ser essa entrada? Ela vai ser algo parecido com um degrau, né, que a gente já viu anteriormente. Né? Então seria essa entrada que está na esquerda aqui. Né? Antes do tempo t igual a zero, essa entrada é zero, tá? Embora ela não esteja desenhada antes aqui. E de repente ela sobe. E de repente ela sobe aqui para 5 volts. Né? E permanece nesses 5 volts após esse tempo. Eu coloquei aqui no lado esquerdo, né, a entrada que a gente está aplicando, que é esse degrau de 5 volts, e no lado direito a saída desse sistema. Depois a gente vai estudar melhor essas saídas, né, com mais detalhes e tudo mais.
No eixo de tempo aqui, eu estou colocando esse tempo em termos de tal, tá? Então, 0 seria 0 tal, 1 seria 1 tal, 2 tal, 3 tal e assim por diante. O que a gente nota aqui, né? Eu não estou dando o valor de tal aqui, né? No caso do circuito RC, esse tal é igual a R vezes C. Mas o que a gente vê aqui, né? Assim que a gente aplica a entrada do sistema, ele começa a responder, né? O circuito elétrico começa a responder aqui, a tensão elétrica começa a aumentar e ela chega até quanto? Até 5 volts, que é justamente a entrada que a gente está colocando na bateria ali. O que essa curva está representando no final das contas, né? É justamente a tensão elétrica do capacitor que ele está sendo carregado, né? E ele vai chegar até a tensão limite dele, que é 5 volts, que é a própria tensão de entrada, né? O que acontece com o tal, né? Se a gente olhar aqui, o tal, quando o tempo passa e ele é perto aí de tal, o sistema está com 3,1 uma coisa volts, né, no circuito. Conforme a gente aumenta esse tal, ele demora mais para chegar nesse 3 ponto tantos volts, né? Então eu só normalizei aqui em função de tal. Por isso que eu disse antes que essa constante aí ela é uma constante de tempo. Ela diz para a gente quão rápido, quão devagar o sistema responde, né? Quanto maior esse tal, mais tempo o sistema vai demorar para chegar nos 5 volts final de regime permanente, né? No caso específico do circuito RC, esse tal é igual a R vezes C. Então, se a gente aumenta a resistência elétrica ou aumenta o capacitor, o capacitor ele demora mais tempo para carregar, né? O que é bem intuitivo se a gente pensar, né? Conforme a gente aumenta a capacitância, ele demora mais para carregar o capacitor elétrico, né? Se a gente aumenta a resistência elétrica, também o circuito limita a corrente elétrica passando no circuito e, consequentemente, demora mais para carregar o capacitor, né? Então, tem bastante correlação física com o nosso sistema aqui, né? Aqui é uma expressão geral, né, para o sistema dinâmico de primeira ordem, né? Então, no sistema de primeira ordem, a gente tem uma fração entrada-saída, saída-entrada, na verdade, aqui está errado, tá? Igual a Q0 sobre QI, né? Então, lembrando aqui a saída e aqui a entrada, tá ao contrário. Então, saída sobre entrada é uma constante K, no caso do circuito RC, esse Kzão é 1, dividido sobre tal S mais 1, né? Então, aqui é uma expressãozinha geral de sisteminhas de primeira ordem. Então, esse K aqui não precisa ser 1, pode ser algum outro valor, e o tal pode ser qualquer valor aqui, né? Lembrando que o tal é a constante de tempo nossa, que dita para a gente quanto tempo o sistema demora para responder, e o Kzão é o que a gente chama de ganho da função de transferência, né? Então, esse Kzão aqui, ele diz para a gente quantas vezes a saída vai ser maior ou menor que a entrada no nosso sistema. No circuito RC que a gente acabou de modelar, esse Kzão é igual a 1. O que isso implica no nosso circuito, né? Só vou voltar na resposta ali. O ganho da FT ser igual a 1 no circuito RC implica que quando a gente aplicar uma tensão elétrica de 5 volts na forma de um degrau, o circuito elétrico ele vai estabilizar, ele vai ter seu regime permanente de resposta na mesma tensão elétrica de entrada, então em 5 volts. Se eu aplicasse 10 volts na entrada, o que ia acontecer com o circuito? Ele ia estabilizar em 10 volts também, né? Se o K fosse outra coisa, fosse igual a 2, por exemplo, se eu aplicasse uma tensão de 5 volts na entrada, ele ia estabilizar com 10 volts na saída, né? E assim por diante. Então esse K dita essa relação de amplitude no regime permanente do nosso sistema, tá?